Boa tarde, colegas. Mais uma vez nos encontramos aqui para mais uma web aula do nosso projeto de capacitação em rede. Hoje nós temos novidades, né, acerca dessa programação. Nós já temos a plataforma virtual, que seria algo semelhante a uma rede social, né, como temos o hábito de utilizar Facebooks e outras estratégias. Essa plataforma virtual ela foi viabilizada pelo Núcleo de Ensino à Distância da UFBA e vai se prestar a ser um espaço democrático, aberto. Qualquer indivíduo, independente da sua vinculação, pode acessar essa plataforma, basta que se cadastre com o uso do seu CPF e com algumas orientações que nós colocaremos no final da nossa web aula hoje. Nesse espaço virtual teremos acesso a material, as gravações das web aulas e um processo interativo de perguntas e respostas através de fóruns e outras estratégias de comunicação com mensagens. Permite realmente uma série de ferramentas de comunicação entre os pares da rede. O foco inicial é voltado para profissionais da área de saúde materna e infantil, né? E nós temos aí a proposição de envolver profissionais, sejam da universidade, da CESAB ou do município, em especial as maternidades da região metropolitana e também os hospitais do interior com vocação na saúde materna e infantil, né? Hoje a gente vai ter uma temática que, ao meu ver, é fundamental em toda essa transformação que nós temos do cuidado. Nós hoje temos o prazer de contar com a participação de colegas da Albert Sabin e da Tsila, maternidades irmãs que estão aqui conosco hoje. Agradeço enormemente essa participação e o cuidado que as direções e as chefias tiveram de realmente indicar pessoas extremamente capacitadas e simpáticas, como vocês vão perceber, tá? Nós vamos tratar hoje da lei do acompanhante e a inclusão das famílias no cuidado. Nós teremos a participação de Tiago Cardoso, dê um oi aí atrás. Tiago é enfermeiro, ele é mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e ele também é especialista em saúde da mulher. Tiago vai abrir os nossos trabalhos hoje, a nossa atividade. Em seguida, teremos a fala de Andréa Nogueira. Andréa, vou abrir para você aparecer um pouquinho. Andréa Nogueira, gente, é coordenadora do Serviço Social da Maternidade Albert Sabin. Conversávamos anteriormente, ela já tem 15 anos nessa caminhada. Vocês vão ver que primor vai ser a fala de Andréa, com a experiência que eles já trazem, muito bem estruturada no acolhimento do parceiro, no acolhimento da família, nesse momento da assistência ao nascimento. Ela é preceptora do Permanecer SUS e vai trazer uma experiência muito interessante nesse sentido e é apoiadora do Fórum de Humanização. Em seguida, teremos a fala de Renata Lima. Renata, ela é psicóloga e ela trabalha na Tsila Balbino e ela é graduada pela Faculdade Rui Barbosa e traz uma muito interessante, que é justamente a escuta das pessoas que estão envolvidas nesse processo de acolhimento. Então, nós vamos ver o outro lado, ouvir o outro lado, né, de quem está recebendo esse cuidado que nós estamos nos propondo. Eu lembro a vocês que as webaulas têm este formato que vem sendo compartilhado por toda a rede, com todos os pares da rede, né? Nós temos que ter alguns cuidados, logicamente, em relação às webaulas. Nós teremos 50 pontos disponíveis nesse momento em time, mas essas webaulas estão sendo gravadas e depois serão disponibilizadas para todo e qualquer profissional que queira acessar do seu próprio computador, da sua própria casa, no conforto do seu lar, no celular, enfim. Nós podemos expandir muito a assistência desse momento, tá certo? E lembrar vocês que no próximo tópico nós teremos o acolhimento com classificação de risco e envolveremos também o regime regulatório das pacientes. Nós convidamos a Central Estadual de Regulação, designados para isso, junto com
o IPERBA e o Hospital Geral Roberto Santos, e estamos também aguardando o posicionamento da maternidade referência Zé Maria Magalhães Neto. E, por fim, em novembro, não menos importante, diria até que uma das temáticas mais importantes do nosso primeiro momento de capacitação, nós teremos a questão das equipes horizontais do cuidado no atendimento centrado na pessoa, com toda a experiência do CPM, da Casa de Parto Normal, e as pessoas que lá trabalham, tá certo? Peço a todos o cuidado de acessarem, né, por esse site, os interessados, vocês podem estar divulgando através por esse link, perdão, acesse neste momento a web aula, então, dos colegas que vocês desejarem compartilhar, nós ainda temos espaço, são 50 pontos disponíveis agora, nesse momento, para acesso, então sugiro que vocês fotografem, mandem por WhatsApp, divulguem para que as pessoas possam estar acessando, pois ainda dá tempo de acompanhar essa web aula no momento. E lembrando a vocês que durante o processo da web aula nós estaremos acolhendo as perguntas através do chat, é possível também enviar por e-mail, mas posteriormente teremos a plataforma virtual como um recurso integrado e contínuo de interação. Os colegas que participarem hoje da web aula estarão disponíveis para as perguntas de vocês e todo o processo interativo que a plataforma virtual promove para a gente. Essa é a carinha da plataforma virtual, tá? Para quem for posteriormente se cadastrar, vai ter esse aspecto e nós podemos acessar esse ambiente virtual de aprendizagem coletiva, que é veiculado pela plataforma Moodle da UFBA, através de um cadastro que é feito com o CPF. Então, você não precisa ser um indivíduo vinculado à Universidade Federal da Bahia, e sim um indivíduo vinculado à assistência materna infantil, ou seja, alguém interessado na temática, tá certo? Bom, eu vou agora encerrar esse momento inicial, agradecendo as pessoas que participaram da primeira web aula. Nós tivemos 32 pontos de acesso, alguns deles, inclusive, coletivamente, com pessoas na assistência nos hospitais, como o João Batista Caribé, a própria Ticila, fizeram momentos de sessão mesmo com seus pares, foi realmente muito oportuno. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais integrada a nossa está. Então, eu queria pedir agora a Tiago. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Como Karen me apresentou, eu sou Tiago, tá? Sou enfermeiro aqui do Primeiro de Oliveira. E hoje aqui nós estamos fazendo uma proposta, né, de discutir um pouco sobre a lei do acompanhante e a inclusão da família no cuidado, tá? Inicialmente, nós não podemos deixar de falar da importância e do significado da palavra cuidado nesse contexto, né? Por que é importante, Tiago, a gente discutir sobre o cuidado? Porque o cuidado ele pode ganhar diversas interpretações, diversas maneiras de se definir o cuidado. Desde o cuidado na área profissional e o cuidado mesmo até mesmo dentro das relações interpessoais. Então, a palavra cuidado ela é oriunda da palavra cogitare, que é um termo em latim, tá? E também da palavra cura. Então, é uma palavra que vem sendo muito utilizada há muitos séculos, certo? Então, ele pode ter o significado de submetido, meditado, pensado, aprimorado, bem feito. E se revela como uma forma de expressão de relacionamento com o outro e com o mundo. Ou seja, como uma forma de viver plenamente. Então, nós paramos para pensar e analisar e surge um questionamento. O cuidar na perspectiva da família e dos profissionais de saúde, existe alguma diferença nessa perspectiva do cuidar? Então, essa é uma reflexão que eu deixo para que vocês possam estar refletindo sobre isso. E mais tarde, vocês podem estar levantando alguns questionamentos dentro do próprio chat, tá? Então, Sena define 5 características centrais para o cuidar. O cuidado com foco no imperativo, na moral, na ética ou no ideal,
que é aquele em que os princípios éticos são norteadores, que são centrais nesse processo, como forma de afeto e de carinho, em que muitas vezes é demonstrado, principalmente nas relações dentro da família, do cuidado um com o outro, da relação de empatia, das relações pessoais e nas interpersonal. No momento da intervenção profissional, esse cuidado como forma de afeto e de carinho, ele pode ser resgatado. Não é que ele tem que ser somente uma relação dentro da família, dentro do contexto da família. E aí é onde entra a questão, justamente, da empatia com o paciente que está recebendo aquela demanda de saúde naquele momento. E como uma característica humana que os filósofos já trazem, que é algo intrínseco ao ser humano, justamente essa característica do cuidar. Então, a ação do curar é uma ação que é muito bem desenvolvida com o passar dos séculos como um ato sanitário, principalmente para nós que somos da área de saúde. Porém, é importante que nós conhecemos e entendemos que essa ação ela vai transcender o que é o sanitário, que é justamente a proposição da prática de saúde. Ela é algo muito mais global, que envolve também as questões prevencionistas, curativas, de reabilitação e até mesmo de cuidados paliativos. Então, nós sabemos que o cuidar vem antes do curar. Nós não podemos falar do cuidar e falar de política de saúde da mulher sem falar principalmente do histórico de como começou essas políticas a nível de saúde da mulher no nosso país, certo? Nós sabemos que nós somos um país que está em desenvolvimento ainda e que nós temos uma transição epidemiológica ainda inacabada. Nós concorremos com doenças crônicas, ao mesmo tempo que nós temos diversas doenças infecto-contagiosas ainda. Então, nós vivemos um perfil de saúde da população muito divergente, principalmente quando a gente analisa as diferentes regiões dentro do nosso município mesmo, dentro do nosso estado, que está dentro do nosso país. Então, essas políticas de saúde, elas são advindas de problemas de saúde da população. Nenhuma política de saúde ela vem sozinha. Então, essas demandas de saúde da população são colhidas, são feitas leituras através de sistemas de informação e automaticamente essas políticas são criadas e os municípios implantam como forma de atender essa população. Então, inicialmente na década de 30 e de 40, a perspectiva da mulher como uma mulher que vivia somente em casa, que cuidava dos filhos. Então, não existiam políticas específicas para tratar e para lidar com essas mulheres. Né? Com o passar dos anos, existiam programas de saúde materna e infantil que eram justamente voltados simplesmente para a questão da procriação. Então, com o movimento feminista, com o passar dos anos, esse movimento feminista foi ganhando força e foi mostrando outro papel da mulher dentro da sociedade, em que a própria mulher ia sendo protagonista de suas ações de diversos contextos novos que iam surgindo com o modelo capitalista que estava vigorando até o momento no nosso país. Então, em 1984, surgiu o PAISME, ainda que não, era um momento que não era o SUS ainda, era o INAMPS, tá? E o PAISME ele voltou-se para a atenção ao pré-natal, ao parto, ao climatério e ao puerpério, né? Então, não existia assim foco e direcionamento para outras demandas de saúde dessa mulher, principalmente no que tange às questões de gênero, as questões de sexualidade, a questão da violência. Então, foi necessário, devido a essa provocação que estava ocorrendo dentro da sociedade, do próprio movimento feminista, e com o advento da reforma sanitária, principalmente depois da Conferência de 86, com o advento do SUS, que surgiu o PNASM, que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Em que esses novos contextos dessa mulher foram ganhando notoriedade e criou-se essa política com o intuito justamente de atender essa mulher de forma integral e não mais o reducionista da mulher somente com foco na procriação. Então, diante de todo esse contexto que nós falamos, da definição do cuidado, da forma como o cuidado ganha diversas perspectivas e de como essas políticas de saúde adviram no país com o passar dos anos, nós não podemos deixar de falar do cuidar na perspectiva da maternidade Climédia de Oliveira, que é a maternidade que eu estou inserido. Tá? Então, nós vivemos o reflexo da lei do acompanhante, que essas famílias estão totalmente empoderadas sobre o seu direito, e que lutam muito pela questão de estar presente em diversos momentos.
desde o pré-natal, do parto e do puerpério. Nós sabemos que a maternidade tem diversas limitações, principalmente físicas, que em muitos momentos impede eu não diria impede, dificulta, né? Esses usuários, esses acompanhantes estarem presentes a todo momento, principalmente no momento do parto. Por quê? Porque tem que dividir espaço com diversas mulheres que estão precisando de uma atenção, né? A saúde naquele momento, principalmente a atenção ao parto, que nós não temos espaço para isso. Mas existe um esforço muito grande de toda a equipe, de todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo para que garanta esse direito. Então, mesmo nós sabendo que existem todas essas dificuldades dentro da nossa maternidade, é algo que é muito rico, é a vontade desses profissionais em tornar essa lei uma lei que seja totalmente eficaz, em que esse direito ao acompanhante seja garantido. Então, esse acolhimento do casal grávido ele é feito desde a admissão, num processo de classificação de risco, nessa triagem, né? E no pré-natal. Nós aqui na maternidade nós temos duas linhas de pré-natal, de alto risco e de baixo risco devido à inserção da residência de enfermagem, que foi necessário também para dar também um suporte a essa rede, né? Então esse casal ele é acolhido dentro do pré-natal, principalmente essas usuárias que são da nossa área de vinculação, que é escutado essas demandas e encaminhado para o serviço social da maternidade, para a psicologia quando for necessário, porque nós sabemos que nós estamos lidando com um perfil de população que carece de diversos cuidados, não só de cuidado e atenção à saúde, mas de cuidados até mesmo na solução de demandas sociais, que é muito forte ainda no nosso país, né? Então, o incentivo ao cuidado compartilhado no alojamento conjunto, através da inserção dessa família nesse contexto. Por que é importante isso? Porque nós, enquanto profissionais de saúde, eu diria mesmo até enquanto enfermeiro, são feitas orientações para esta mulher no pós-parto, ao cuidado com a criança, e muitas vezes essa orientação é uma orientação direcionada somente para a mulher, e não uma orientação direcionada para a família. Então, hoje é algo que é muito importante e que nós estamos cada dia se aprimorando e buscando mais que essa orientação seja uma orientação dada à família, seja dada ao pai da criança, para que essas pessoas também que estão envolvidas no processo se sintam responsabilizadas por isso, responsabilizadas pelo cuidar. E da mulher ser apenas a cuidadora, a dona de casa, que ele seja quebrado. E com o tempo, foi uma demanda nossa, uma luta, nós conseguimos criar o grupo de gestantes. Esse grupo de gestantes é um grupo em que nós temos as orientações em grupo de gestantes semanais, nas terças-feiras à tarde, em que é recebido a família, caso a mulher tenha desejo, e o parceiro também. São tiradas diversas dúvidas e é um momento de interação multiprofissional. Não existe somente a presença do enfermeiro, existe a participação de médicos, nutricionistas, do serviço social. Esse grupo é algo que é muito importante porque nós percebemos como a família consegue se engajar nesse processo e entender a sua responsabilidade dentro desse contexto, né? E o pré-natal do parceiro, que foi um projeto piloto até, inclusive, realizado aqui na maternidade por Karine, certo? Em que ela recebia o parceiro, acompanhou durante todo o processo de pré-natal, até mesmo no parto puerpério, e que por diversas questões foi interrompido, porém, nós estamos agora em reformulação para que esse pré-natal do parceiro ele volte a ser aplicado aqui dentro da maternidade, porque nós sabemos que a Conferência Integral à Saúde do Homem, criada em 2006 pelo ministro José Gomes Temporano, ele foi uma política de atenção ao homem, principalmente devido às condições de doenças crônicas que estavam cometendo essa população e também as infecções contagiosas, né? Somente as infecções transmissíveis. Então, com o passar do tempo, a política de atenção integral, juntamente com a política de atenção integral à saúde da mulher, se articularam para construir uma dinâmica em que esse homem também fosse recebido dentro do pré-natal, em que não fosse uma consulta somente direcionada para a mulher. E com essa perspectiva, o pré-natal do parceiro hoje é uma realidade em muitas cidades do país e é uma realidade que nós estamos tentando resgatar aqui dentro da maternidade, com a reformulação justamente desses fluxos, para que justamente possamos
fazer um pré-natal do parceiro seguro e que possamos atender essas demandas dele e depois encaminhar para a rede. Então, aqui nós colocamos uma foto. Nós não temos autorização para colocar fotos de pacientes, então todas essas fotos que eu vou colocar a partir de agora são fotos ou do Ministério da Saúde, ou nós estamos através do Google, com respeito a essas pessoas que não deram sua autorização, sua anuência para tal. E aqui nós colocamos a foto em que presença, né, do pai no momento do parto, e que enfatiza muito a questão de que o pai não é acompanhante. Tá? Ele também faz parte de todo o processo. Outra foto também, que eu achei bastante interessante, que mostra justamente essa questão de sinergia dos dois. A questão do alojamento conjunto, como foi discutido anteriormente, de colocar a família nesse processo de cuidado, de dar autonomia também à família, não somente essa mulher, somente ela centrada nesse processo de cuidar e que essa responsabilização possa ser compartilhada. E aqui é uma foto justamente demonstrando esse processo de estar cuidando e ensinando também a família a cuidar. E uma foto justamente da questão da demonstração do grupo de gestantes, que é algo que é uma paixão particularmente minha, que eu gosto muito, que é um momento em que não fica centrado somente na consulta, a gente consegue fazer uma vinculação maior com essas mulheres e dar autonomia para ela para o cuidado, que isso é o maior foco nosso, para elas estarem empoderadas quanto ao que é feito no pré-natal, o que precisa ser feito no pré-natal, também com sinais de alerta, porque nesse momento da fragilidade da rede e que quando ela deve procurar realmente uma maternidade ou não. Certo? Uma foto também desse grupo de gestantes. E uma foto que eu acho particularmente muito interessante, que é justamente essa vinculação do pai com a criança, que muitas vezes as pessoas entendem que o contato pela pele só deve ser feito com a mãe, mas não. As evidências científicas já mostram que esse cuidado ele deve também ser descentralizado para o pai, automaticamente esse vínculo familiar ele melhora. Uma foto bastante importante e significativa, que é justamente que mostra a questão da raça dentro desse contexto, né, de atenção à saúde da mulher. Porque até então, como eu falei anteriormente, somente no PNASM, foi após o SUS, em que o atendimento às mulheres negras, às mulheres presidiárias, às mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade ou que moravam em zona rural, elas tiveram um foco diferenciado e conseguiram entender essas demandas de saúde que eram diferenciadas no momento. Então, quando nós vivemos em uma cidade com uma cultura racial muito forte, né, eu coloquei essa foto justamente para demonstrar isso, que as políticas de saúde elas têm de ser regionalizadas. Né? Então, é como eu diria que o Ministério da Saúde ele cria políticas guarda-chuva e os municípios vão fazendo a adesão de acordo com a necessidade de saúde da sua população, de acordo com as demandas do município. E aqui um convite, né, uma alusão justamente a esse combate à sífilis congênita, que eu creio que justamente com essa inserção da família e do pai no cuidado, e dentro justamente dessa consulta, né, de pré-natal do parceiro, pode ser feito muito, e o diagnóstico também muito precoce, do tratamento dessa sífilis, né, para evitar que ocorra essa transmissão vertical. Então tem um texto bastante interessante que fala: Júlia fez o teste de sífilis logo no início do pré-natal, Fábio também. Então a gente entende aqui, a partir de agora, e fica muito claro a importância do casal grávido dentro do contexto do pré-natal, dentro do contexto do parto e do pós-parto. Certo? Então com isso eu fecho minha fala, deixo meu e-mail aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, algum contato mais direcionado. E qualquer dúvida, nós podemos estar discutindo posteriormente no chat ou através da plataforma. Ok? Muito obrigado. Gente, boa tarde.
Meu nome é Andrea, como Karina já apresentou, sou assistente social, formação e estou na coordenação lá da maternidade Albert Sabin. E vou falar um pouquinho da nossa experiência em relação à lei do acompanhante. Orientando um pouco, em 2009 foi elaborado um projeto de capacitação para os funcionários da recepção e registro nas portas de entrada da unidade. Esse projeto tinha o objetivo de estar qualificando essas portas de entrada com foco na lei do acompanhante, já pensando na inclusão destes dentro da nossa unidade. Em 2010, foi feita uma carta aos servidores falando sobre a lei, explicando seus objetivos, sua importância, e nesse mesmo ano já foi admitido o acompanhante com uma certa limitação, em função da estrutura física não pensada, não adequada ainda. Então, era só o acompanhante do sexo feminino e apenas nas enfermarias. Começamos, então, de forma bem tímida mesmo, a inclusão do acompanhante na Albert Sabin. Viemos trabalhando dessa forma durante o ano de 2010, 2011, sempre tentando aproximar essa nova população com os servidores da unidade. Em 2012, um grupo de profissionais fez uma visita à maternidade Sofia Feldman e lá foi verificado que a estrutura não era tão diferente da nossa e lá dava certo a lei do acompanhante e o acompanhante sendo da escolha da paciente, da usuária. Então fizemos reuniões para, na verdade, não seria organização, seria mais uma reorganização dos setores sobre a lei do acompanhante. Fizemos a individualização do pré-parto, onde não tinha, e era um dos motivos em que o acompanhante não ficava nesse espaço. Então, fizemos a individualização dos leitos, e o acompanhante passou a ser inserido também no pré-parto da unidade. Reuniões constantes continuaram sendo feitas durante o ano e passamos a fazer também as reuniões com os acompanhantes. E o acompanhante passou a ser da escolha da paciente. Então, foi um trabalho, uma construção para a sensibilização desses funcionários para a inserção, principalmente do homem, dentro da maternidade. Foi um processo construído, organizado. Foi feito ainda neste ano um documento para acolhimento dos acompanhantes, na intenção da sensibilização para os funcionários, inclusive constando relatos destes sobre a importância de estar participando desse processo. Em 2013, fizemos mais um texto informativo aos servidores, que ainda, ao final de 2012, a gente ainda sentiu uma certa resistência de algumas classes profissionais, mas em 2013, a partir de 2013, começamos a ter uma visão mais aberta e já um certo costume de estar convivendo com esses acompanhantes dentro da maternidade. Em 2015, também inserimos os estagiários do Permanecer SUS. O Permanecer SUS é um programa do Estado, que são contratados para estar dando qualidade ao atendimento nas portas de entrada das unidades da rede. Então, hoje ainda continuamos com esses estagiários participando e atualmente só são solicitados, os acompanhantes são solicitados pelos próprios profissionais. Então, foi uma construção bem longa, mas conseguimos conquistar esse espaço para os usuários. Aqui tem algumas fotos do nosso pré-parto, onde o acompanhante já está inserido, onde o Permanecer SUS permanece dando continuidade aos atendimentos na emergência, os pré-partos já individualizados, com as divisórias, podendo garantir a privacidade para as usuárias. Lá nesse espaço também são feitas massagens, os acompanhantes são ensinados a estarem dando esse alívio
né, para as suas gestantes, e fizemos esses dados, são de 2016, em relação ao parentesco dos acompanhantes. A gente tem 57% são os maridos, 18,29% mães e 6,70% de sogras acompanhando as gestantes. Existem outros parentescos, a gente pegou os 3 mais expressivos para estar mostrando para vocês. Fizemos um fluxo do acompanhante na unidade, onde ele recebe uma pulseira e fica com essa pulseira durante todo o período em que permanecer na unidade. Sempre que sair, que solicitado, é fornecido um atestado, comprovando a sua permanência na unidade como acompanhante. São encaminhados ao leito onde a usuária se encontra internada. A maternidade fornece a nutrição para café da manhã, almoço e jantar. Eles participam de reuniões, rodas de conversa, inclusive dentro da própria enfermaria, mas a gente não deixa de estar orientando. Existe uma cartilha, mais à frente tem essa cartilha que todos os acompanhantes recebem, e ele permanece junto com a sua puérpera até o momento da alta ou até o pós-parto imediato. Aqui foi um roteiro que nós fizemos, né, também sobre as reuniões, para o acompanhamento nas reuniões com os acompanhantes. A gente não fala somente da lei, a gente insere rotinas da unidade, a gente fala sobre registro civil, já temos cartório na maternidade, da importância desse documento, incentivamos o aleitamento materno, falamos sobre direitos sociais e trabalhistas e as demandas espontâneas, as dúvidas que eles nos trazem. Então, aqui é a cartilha, onde a gente fala sobre direitos e deveres, dá orientações sobre os horários de alimentação, fazemos observações úteis. Esse casal, inclusive, foi o primeiro parto humanizado na unidade, e ele voltou lá após o parto, deu declarações lindas e bem emocionantes sobre essa experiência. Continuando com a cartilha, a gente faz também sobre noções e cuidados, né, importantes que eles devem ter, e fazemos todas as orientações também que precisam ter conhecimento dos acompanhantes. Aqui algumas, a participação novamente do Permanecer SUS, dos estagiários, nas reuniões que a gente faz no espaço de convivência que temos na Enfermaria 3, e o acompanhamento na enfermaria, na emergência. Esse casal, elas acompanharam bastante, é um casal de índios, e ela queria ter seu parto de cócoras. Infelizmente não aconteceu, precisou ser feita uma cesárea, mas foi dado todo o incentivo para que ela pudesse conseguir o desejo dela. Algumas expressões, né, que eles falam e falaram e escreveram sobre o acompanhante. Então, a gestão que foi emocionante, ter o marido do lado, no momento do parto mesmo ele tendo medo de ver sangue, mas esse gesto dele ela levou em conta como sendo de carinho, de afeto, e ficou muito emocionada. E agradece ela, a criança e o marido, a toda a equipe pelo carinho com que foram tratados. E ele, o pai, é um relato deste pai, 2 de outubro de 2012, fala da emoção de assistir o parto de meu filho, que já está registrado, e agradece também pela maternidade e parabeniza a direção, e dentre outros relatos que podem estar vindo depois. Esse suporte todo, ele não vem apenas de achismos. A lei do acompanhante, ela é referida, ela é derivada, né, de evidências científicas, em que está comprovado que a presença do acompanhante no momento do parto é o melhor, né? É a melhor tecnologia que a gente pode oferecer para essas mulheres. É uma conquista da mulher,
é um direito da mulher. E é como diz a doutora Esther Vilela, obstetra, o direito ao acompanhante muda as relações de poder numa maternidade, aumentando o protagonismo da parturiente. Então, a gente pensa, o que queremos, né? Mulheres sozinhas, mulheres com medos, ou a gente quer um parto onde seja um evento familiar, onde a família esteja presente. Inclusive, essa foto, vocês estão vendo uma criança, a maternidade Albert Sabin libera a visita de filhos de pacientes de qualquer idade para a visita às suas mães internadas. E essa frase que eu gosto muito também, que o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir um novo. Só que esse novo, ele pode ser construído de duas formas. A gente pode construir ele de uma forma leve, compartilhada, caminhando junto, ou pode ser de uma forma pesada, onde a gente carrega o peso sozinho. E é bom para todos. Tenho certeza de que vale a pena a felicidade de uma família e a felicidade de uma equipe em estar proporcionando isso. Hoje a gente tem equipes que pedem que o acompanhante esteja presente quando a paciente está sozinha, e vale muito a pena. Obrigada. Bem, gente, boa tarde. Como a Karina falou, eu sou Renata, sou psicóloga na maternidade Cecília Balbini, 9 anos, inserida no serviço e agradecendo, né, a oportunidade de representar o trabalho de uma equipe. Né? Aquilo que a gente vai compartilhar um pouquinho não fala do setor de psicologia exclusivamente, mas de todo um esforço de uma equipe em garantir esse cuidado. Né? Então, dentro dessa temática, né, que foi proposta da gente pensar sobre a lei do acompanhante, a inclusão da família do cuidado, a primeira coisa que me ocorreu foi da gente pensar sobre essa terminologia sobre a inclusão. A gente só inclui algo que está fora. Né? E essa precisa ser o nosso primeiro questionamento. De por que pensar nessa inclusão? Né? Por que trazer para dentro? A lei do acompanhante, ela traz uma resposta objetiva em relação à presença dessa família no cuidado, mas não necessariamente sobre a participação efetiva dessa família no cuidado. E daí a nossa responsabilidade em ampliar essa discussão, e por isso que a gente está um pouco aqui. Mas, de verdade, não faz sentido essa discussão se a gente não tiver como paradigma de que esse parto, esse nascimento, ele não é nosso. Na verdade, a equipe de saúde é que foi incluída. Né? Esse parto, ele é da família, ele é da mulher. E a lei do acompanhante, ela vem, na verdade, para fechar esse questionamento, né? E devolver, né, à criança e à mulher a possibilidade dessa vivência familiar. Então, eu vou tentar, na minha apresentação, algumas perguntas que foram norteando, né, a nossa experiência nos últimos anos. Né? Quando a gente fala dessa inclusão da família no cuidado, a gente se pergunta por que incluir, quem incluir, como incluir e quando incluir. Então, a gente está fazendo esse recorte, né, da lei de 2005. E daí a importância desse momento também, né, quer dizer, a gente já está 12 anos depois, e é importante a gente estar fazendo a reflexão prática contínua, e isso é possível a uma rede de diálogo, né, para que a gente possa avançar. Garante às parturientes o direito à presença de acompanhante de livre escolha durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Então, por que tudo isso, né? Por que a gente está aqui se debruçando sobre essa temática? Então, como eu falei inicialmente, para resgatar o nascimento como um evento natural e familiar, para favorecer o vínculo com o bebê, para reduzir o estranhamento com o ambiente hospitalar, para incentivar o protagonismo da mulher, para diminuir a necessidade de analgesia e uso de ocitocitos, porque já foi comprovado cientificamente que traz menor traumatismo perineal, reduz as dificuldades na maternagem, tem menor probabilidade de interrupção precoce da amamentação e tem um trabalho de parto mais curto. Então, não nos faltam motivos, né, para nos debruçarmos sobre essa temática. As imagens que a gente vai usar nessa apresentação, elas têm o direito de imagem, foram solicitadas aos pacientes e algumas delas fazem parte da exposição fotográfica que está na Tarsila Balbino, né? Eu coloco a referência no final. E as falas são algumas falas, alguns depoimentos que foram ou escritos ou foram verbalizados para os profissionais de saúde. Então, essa foi uma das falas de uma das acompanhantes, né? É tão bom saber que tem alguém que você ama, né? A gente tem um cuidado que é físico e que é importante, e tem um cuidado que é psíquico, que é emocional, que é tão importante quanto. Então, dentro desses objetivos de redução do ambiente estranho, que é o ambiente hospitalar, e aí cabe a gente fazer esse retorno histórico de que, historicamente, os partos não eram feitos nos hospitais, né? É muito bom saber que tem alguém que você confia, que ele é familiar do seu lado, e isso reduz, sim, o estresse, né? E reduz a insegurança de quem está passando por essa experiência. E quem que a gente tem que incluir no cuidado, né? Essa é uma pergunta que sempre vai e volta, né? Muitas vezes, quando a gente faz debates dessa natureza. E é importante o destaque que a lei do acompanhante dá, para que toda mulher durante o parto e pós-parto imediato tem direito a um acompanhante de sua livre escolha. E a gente precisa destacar essa livre escolha, né? Sempre, porque isso é devolver o protagonismo da mulher. Então, pode ser o pai, pode ser a tia, pode ser a sogra, mas pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga de trabalho, pode ser alguém que é da confiança, alguém que tem a disponibilidade, alguém que teve a oportunidade de acompanhar essa mulher durante essa gravidez. Nessa imagem, eu queria trazer uma provocação, né? A gente fez um gráfico, vocês têm aí os dados de 2007, 2008 e 2009, então, com a fonte do serviço social. A gente tinha, em média anual, 125 acompanhantes, em 2008, 289, em 2009, 523. Então, esses acompanhantes, eles sempre estiveram presentes. Mas em 2014 a gente tem um salto para 5.156 acompanhantes, depois 5.161 em 2015, 4.805 em 2016, e em 2017 até julho a gente já tinha 3.709 acompanhantes. E a pergunta é, o que foi que aconteceu para que a gente tivesse um salto tão grande no quantitativo de acompanhantes, de 523 para 5.156. A resposta para essa pergunta é a resposta de quem é que pode acompanhar. Quando a gente garante aquilo que a lei determina, de que o acompanhante deve ser de livre escolha da mulher, e a gente tira as restrições, né? E busca unir as forças para poder enfrentar os desafios, sai de um quantitativo de 523 mil. E a gente se pergunta, se a gente não fizesse isso, quantas mulheres estariam efetivamente acompanhadas durante esse período? Hoje, de 2014 a 2017, a gente tem uma média, um percentual de acompanhantes que varia de 93% a 99% das mulheres.
Isso quer dizer que a gente tem mais de 93% dos nossos pacientes acompanhadas durante o período que elas estão na maternidade hoje, né? E isso é muito bacana. Isso não seria possível se a gente permanecesse com os impedimentos e os questionamentos sobre quem é que pode acompanhar, né? Quem escolhe isso é a mulher e não a instituição. E aí a presença do pai, né? E o depoimento de um pai que diz: assisti o parto do meu filho. A gente muda depois que passa por essa experiência. Então, é a gente garantir uma vivência que a gente sabe que vai mudar efetivamente o vínculo e a dinâmica dessa família, né? É muito importante. Eu sou parceiro dela. Aprendi aqui como a mulher sofre e hoje dou mais valor a ela, né? Esse é o depoimento de um outro acompanhante que fala que estar presente, né, na maternidade transmite confiança um para o outro. A mulher tem mais força e tudo acontece melhor. E aí depois a gente vai para uma outra pergunta que é, tudo bem, a gente tem a lei, a gente já sabe o que a lei diz, e como é que a gente faz isso, né? Quando a gente começou a ampliar essas discussões, porque na verdade elas sempre existiram, né, mas ampliar um pouco essas discussões, a equipe ela montou um lema, uma bandeira, vamos dizer assim, ao acompanhante, que é: acompanhar é um desejo, acompanhante um direito e acolher nossa missão. E essa passou a ser uma bandeira lá, né? Foi feito até um banner colocado na porta de entrada. E algumas iniciativas interdisciplinares foram sendo feitas para garantir esses indicadores que eu mostrei anteriormente. Um deles foi a construção de uma cartilha, né, com orientações a todos os acompanhantes que chegam na unidade. Então, essa cartilha traz desde regras de convivência, como o não usar o celular em tom de deixar o celular no mudo, não poder fumar, não trazer alimentos, até orientações como o horário das refeições, que todos os acompanhantes têm direito. Há orientações de incentivo ao aleitamento materno, como: por favor, não trazer chupetas, e divulga um pouco os serviços da unidade, né? Aqui a gente tem o destaque para que pai não é visita, né? E inclui a participação do pai efetivamente em todos os âmbitos. E esse material é um impresso que é distribuído, e não apenas distribuído, mas eu vou mostrar daqui a pouco, mas discutido com eles nas rodas de acompanhante, né? Então, as rodas de conversa com o acompanhante, elas são experiências extremamente ricas de troca, de esclarecimento, mas também de controle social, né, do SUS, de empoderamento da população acerca do conhecimento dos seus direitos. E isso acontece todos os dias, né? O serviço social ele reúne os acompanhantes no auditório e presta as orientações. Essa foto está totinho aqui laranja, porque é uma forma de identificação dos acompanhantes lá no centro obstétrico. Eles recebem, quando eles chegam, um colete laranja, e essa foto ilustra isso. Recentemente, a gente construiu um documento que também atesta, né, a presença desse acompanhante. Então, assim, esses números, eles não são criados na nossa cabeça, mas depois que o acompanhante ele chega, ele apresenta o documento, ele tem uma breve orientação, ele recebe a cartilha e ele assina um termo de responsabilidade do acompanhante, que fica no prontuário, inclusive para que a gente possa também fazer esse monitoramento posterior, através da auditoria, do percentual de mulheres que estão acompanhadas, né? E aí tem algumas observações importantes que são destacadas aqui. E daí a gente vem para um passo além, né?
a nossa missão diária, de que a lei do acompanhante e essas iniciativas, eles garantem a presença do acompanhante na instituição, mas a gente sabe que há uma diferença efetiva entre estar junto e participar ativamente, né? Então, para além da presença, é preciso pensar em iscas que favoreçam a participação ativa desse acompanhante e que essa mulher seja beneficiada com essa participação. Então, para o profissional que vislumbra uma atuação humanista, respeitar, entender os direitos, as necessidades e limites do ser humano é condição indispensável para uma assistência humanizada de qualidade. Então, a gente sabe que, às vezes, esse desejo de acompanhar, ele não é suficiente para que ele possa dar uma contribuição efetiva ali, às vezes na assistência ao parto, né, no apoio emocional. Então, é preciso que a gente também se muna de outras estratégias para que essa participação seja efetiva. E isso tem um pouco a ver com em que momento que esse acompanhante ele entra no cuidado, né? E a gente considera que essa presença ela é importante desde o pré-natal, né, até quando existe uma necessidade de internamento na unidade de cuidados neonatais. Então, no pré-natal, hoje na Tsila, a gente tem a roda de conversa, o grupo de gestantes, que foi nomeado de Grupo Vida. Ele acontece 2 vezes ao mês. E é uma ação multidisciplinar, né, interdisciplinar, de preparação para o parto e nascimento, de retirada de dúvidas, e que os acompanhantes já são convidados e participam desse momento. E para além desse momento, dessa vivência de grupo, a gente tem a inclusão do acompanhante no pré-natal, efetivamente nos atendimentos individuais. A fisioterapia, em especial no ambulatório, desenvolve um trabalho de muita participação e orientação a esses acompanhantes, né? Então, aqui, por exemplo, desde ensinar a fazer uma massagem, aproximar esse pai do contato com o bebê desde o ventre, o diálogo e algumas posições, né, que podem ser favorecidas, isso já é apresentado e treinado desde o pré-natal. No centro obstétrico, né, então, novamente, as evidências científicas, elas favorecem, elas indicam, trazem isso como indício, e aí o acompanhante, ele é realizado, né, orientado do que ele pode fazer nesse momento de dor, para alívio da dor, né? Então, as massagens corporais, as técnicas de respiração, relaxamento, o cavalinho, a bola, eles podem ser utilizados para o alívio da dor, e o acompanhante ele é encorajado, ele é orientado para que favoreça que a paciente utilize esses recursos, né? Então, aqui a gente tem uma foto de um acompanhante realizando a massagem na companheira, né? Que uma mãe engajando a filha aí para a bola, e essa é a nossa intenção, né? Como eu falei anteriormente, então não só maridos, familiares, mas às vezes pessoas mais jovens, né? Também participam desse momento. No alojamento conjunto, né, também é um momento fundamental de participação e de inclusão desse acompanhante no cuidado, né? E na U5 também não é diferente, né? Então, hoje, na unidade de cuidados neonatais, na unidade, pai e mãe têm livre acesso, né, 24 horas, não há restrição, não são visitas, são pais, e exercem o seu direito e são encorajados pela equipe a participar de todas as etapas do cuidado, né? É o nosso desafio, né? A humanização da assistência obstétrica e neonatal nas últimas décadas tem conquistado avanços nas políticas públicas de atendimento e na prática assistencial. No entanto, a manutenção desses e de novos avanços dependem muito do compromisso dos profissionais de saúde, da divulgação aos usuários e do reconhecimento dessa assistência como direito de todos, né? E a gente vai continuar fazendo
e por isso que a gente está aqui para compartilhar essa experiência, desses avanços que nós temos tido na nossa prática diária, mas que o desafio não está encerrado, né? É um trabalho de equipe que permanece e que vai continuar, né? Eu queria agradecer a oportunidade e a gente está aqui para responder as perguntas no chat. Depois eu posso disponibilizar também o e-mail da unidade, se houver necessidade de contato posterior. Vocês perceberam que eu não menti, né? Sobre a questão da qualidade do que iria ser apresentado aqui. Realmente, para nós, a Maternidade Climério de Oliveira, é uma honra receber as colegas da Tisila e da Albert Sabin para o compartilhamento desse avante que essas unidades já tiveram nesse sentido e poder abrir isso para toda uma rede, um exemplo, um modelo, tá certo? A ser seguido, a ser realmente estimulado na vivência de cada instituição. Eu vou me afastar um pouco agora daqui da transmissão, convidar os colegas para o aspecto do debate. Eu vou trazer algumas perguntas que a gente recolheu durante as apresentações, mas eu gostaria que vocês se sentissem à vontade de continuar enviando pelo chat quem está aqui online conosco, para que possamos aquecer ainda mais essa discussão. Vocês que vão ficar agora no holofote, gente. Gente, obrigada, viu? Extremamente qualificada das apresentações. Com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, hein, Thiago? Isso aqui na Climério com certeza vai se predispor a fazer intercâmbio. A gente não teve aqui a presença de Andréa Nova, eu queria pedir desculpas a ela, porque nesse processo de transição para o Salvador nós temos realmente muitas demandas internas e ela acabou não conseguindo se organizar conosco, tá? Bom, eu vou provocar para que vocês se sintam bem à vontade nessas respostas, tá? Algumas são dirigidas. Tiago, a primeira provocação que eu te faço que sempre foi um dilema nosso aqui na Climério. Por que a estrutura física necessariamente é um empecilho? Eu acho que algumas situações, logicamente, atrapalham, né? A questão da privacidade é sempre uma alegação muito constante das pessoas. Nós aqui, particularmente, temos áreas coletivas, isso traz realmente um pouco essa barreira, mas será que nós não podemos, nos nossos fluxos de trabalho, propiciar de alguma forma um respeito a essa privacidade, uma condição que permita que a gente acolha mais e gere menos constrangimento entre os profissionais? Queria que você opinasse um pouco. Coloca um ponto, Thiago, fique muito à vontade. Tá? Na realidade, todo esse processo de inserção da família, então, quem ela deseja estar no mundo do parto, é algo que é bastante, tem sido historicamente bastante frágil, isso em todo o processo, em todas as maternidades do Brasil, não só aqui de Salvador. Né? Por que eu falo isso? Porque nós lidamos, por exemplo, com um espaço físico muito pequeno, com quantidade de leitos razoavelmente grande, que somente em momentos de superlotação, que as outras usuárias elas se sentem invadidas pela presença de outros ali dentro, que não estão na mesma condição que elas. E isso é perceptível na prática. Mas isso é algo que, como eu falei na minha apresentação, de que o desejo do profissional é tão grande de que isso aconteça, de que a mulher tenha o seu acompanhante, quem ela escolheu para estar ali presente, que de uma maneira ou de outra tenta sensibilizar as outras usuárias a não se incomodarem tanto com a presença do outro naquele ambiente. Como vocês citaram anteriormente, essa construção é uma construção longa. Nós estamos passando por diversos processos da clínica da maternidade, de muitas mudanças. Muitas mudanças que eu digo positivas mesmo, de muitas reflexões, de condutas, principalmente da inserção de novos profissionais que têm sido realizados aqui nesses últimos anos, principalmente, né, nesses 2, 3 anos.
E com isso, novos processos, novo gás, enquanto profissional de saúde, está vindo, adentrando nesse cenário e mudando esse cenário de prática. Né? E com isso, com essa mudança também da maternidade agora, com esse testamento que consequentemente teve, né? Uma repercussão muito grande, que vindo com essa reforma, essas individualidades elas serão muito mais bem acolhidas e planejadas, eu digo, na parte da arquitetura mesmo. Porque elas terão espaços com blocos de individualidades para que elas possam ficar mais à vontade. Então nós temos que entender que nós, enquanto unidade de atenção à saúde, nós temos o direito delas em estarem recebendo uma demanda de saúde. Porém, a gente tem que lidar com diversos processos ao mesmo tempo. Desde dar a demanda de saúde a ela, lidar com o processo de superlotação, de funcionários que estão estressados devido à quantidade de pacientes e que a rede não comporta. Então, é até mesmo uma oportunidade de pedir às outras maternidades que estejam firmes conosco, nos apoiando nesse processo de mudança, que eu sei que vai sofrer um grande impacto muito positivo na rede no futuro. Esse momento que nós estamos passando hoje é um momento que é necessário principalmente para resguardar o direito à autonomia dessas mulheres dentro do seu cenário. E é isso que hoje nós pensamos muito e que nos consola nesse momento de aflição que vivemos hoje. André, você poderia nos dizer, assim, dentro dessa mesma perspectiva, na estrutura das como foi que vocês conseguiram superar, mesmo sem grandes reformas, né, e alcançar essa beleza que você apresentou? Na verdade, a estrutura física sofria problema. E lá da certo não era tão diferente. Agora, não é só a questão da estrutura física. A usuária, aquele acompanhante que foi inserido naquele processo que não existia antes, e do próprio profissional. Mudar comportamento não é fácil. Então, tem que ter uma constante para você estar conseguindo chegar aonde chegou. Nós ainda precisamos melhorar bastante. Inclusive, o nosso nó hoje seria a emergência, nós tivemos a visita, né, de Dr. Fábio no sábado, lá na unidade, e agradecemos porque temos o empenho em que ele vai ter para estar ampliando a agência, para a gente estar dando qualidade, acolhendo melhor os nossos. É importante até algo que você frisou na sua fala, que eu acho que é importante ressaltar, a presença do acompanhante dentro da maternidade Comunidade da Oliveira se dá em diversos momentos. O nó maior nosso é justamente essa questão da inserção dele na emergência, no pré-parto. Dentro do alojamento conjunto, ele fica 24 horas por dia, desde o pai da criança até o acompanhante, que é o dever que fica com ela. Mas a nossa questão é justamente a emergência, que é justamente o foco de reforma agora, porque a quantidade de leitos, existia uma previsão para aquilo que nunca conseguimos estar somente com aquela quantidade de pacientes dentro da nossa previsão, que eram leitos extras que seriam sempre criados para justamente atender essa demanda da população. Então, acho que é um nó que justamente é da Clemente de Oliveira e que também que eu vejo na nossa fala de vocês, que também é algo que também de lá. Justamente a gente conseguiu. O pai ele não é visível. O pai hoje lá é visível. Um porquê real da necessidade, da importância desse familiar naquela paciente. Inclusive, é até importante a gente discutir parte desse pressuposto da inserção do homem dentro da unidade, porque as pesquisas mostram que a mulher vai com
acompanhando a mãe, a tia, o filho na unidade de saúde. E o homem, ele sempre, muitas vezes, fica nessa condição de provedor de estar em trabalho. Né? E quando ele adentra nessas unidades em que ele percebe que existe toda uma tendência somente focada para a mulher, em que ele não se sente acolhido, eu falo isso no âmbito da ambiência, ele se sente não inserido dentro do processo e excluído da prática. E isso é algo que nós temos que sempre ficar atentos para que nós não tornemos esse ambiente eminentemente feminino. Porque aí já entram discussões de gênero e processos culturais desses homens que dificultam essa inserção dele dentro das unidades. Porque eles não se sentem acolhidos e depois eles tendem a não ir às consultas subsequentes. No gancho do acolhimento, eu trouxe aqui uma questão que a Naka colocou muito bem quando ela desdobrou e disse assim, que se tornou uma bandeira na unidade da Priscila. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, Renata, porque nós ressaltamos bem aqui na fala que a despeito dos investimentos estruturais, que são realmente muito nas unidades, mas que o mais importante, talvez, pela experiência de Sofia e de outros lugares, seja o comprometimento da equipe. E aí é que vem o que você trouxe, Renata, da experiência que eu achei fundamental. A postura do acolhimento se tornar uma bandeira, um compromisso do profissional. Queria que você falasse. Como eu tentei trazer, né? Quando a gente tira essa responsabilidade, vamos dizer assim, de ter que decidir quem acompanha e quem não acompanha, e aí a gente tira, por exemplo, o acompanhante ele não é do serviço social. Né? Não é o serviço social quem define quem pode e quem não pode acompanhar. O acompanhante, ele é uma tecnologia, né? A melhor tecnologia, a mais barata e a mais acessível, que está à disposição da mulher, né? Então, ele deixa de ser de alguém, de um serviço, de um setor, e ele, a partir do momento que ele é visto como algo que está ali adjacente, né? Com a mulher, faz parte do processo, ele passa a ser responsabilidade de todos. É lógico que isso, no discurso, é fácil de dizer, né? Mas na prática é um trabalho cotidiano, né? De sensibilização, né? E aí eu acho que tem uma questão de uma decisão de gestão também, né? De garantir essa presença do acompanhante lá. E com isso, a partir disso, a gente ir discutindo caso a caso, né? Só tentando contribuir para a sua pergunta em relação à ambiência, que é um desafio, né? Mas, por exemplo, a gente tem muito menos queixas, não é que não ocorram, mas dentro do nosso imaginário, de que no momento em que o acompanhante masculino ia entrar, isso ia causar um problema muito grande. Tem pacientes que se queixam da presença do outro acompanhante, sim, né? E aí a gente tenta, por exemplo, pega a cadeira, coloca de costas, então na enfermaria que não tem biombo, a cadeira do acompanhante, e a gente orienta aquele acompanhante. A enfermagem já tem como procedimento quando vai fazer qualquer curativo, né, que a mulher fica numa situação mais exposta, de convidar a todos para se retirarem. Né? Então são assim, procedimentos simples que vão favorecendo e eles são muito solícitos. Problemas vão existir, conflitos vão existir, né? E é importante que a gente saiba que não é romantizar a situação. Sim. Né? E a gente também precisa ter estratégia de lidar com essas situações. Por isso que a cartilha e a roda de acompanhantes são importantes. Condutas inadequadas, né? É que nem a nossa vida civil. Né? Todo mundo é sujeito de direito. Sim. Mas a partir do momento que eu não cumpro com os meus deveres, eu também perco os meus direitos. Então, não é que a mulher vai perder o direito de acompanhar, mas aquele acompanhante, às vezes, ele é notificado, vamos dizer assim, olha, essa conduta não cabe. Né? E aí eu queria comentar duas coisas, pedir a vocês que comentassem. Uma que eu gostei muito sobre as ferramentas que vocês para
tentar normatizar de alguma forma isso, porque é uma via de mão dupla, de alguma forma, incluída no cuidado, ser acompanhante, mas ele também tem uma corresponsabilidade com o ambiente onde ele está, com as outras pessoas que estão ali. É uma queixa muito corrente aqui na nossa cidade, o uso do celular, por exemplo, tá? O fato de você estar ali visualizando e às vezes até chegando ao cúmulo de executar fotos ou filmagens de situações que não são pertinentes à assistência do seu familiar. Então, são situações absurdas, né? Como a gente estava falando agora, entre direitos e deveres existe uma zona aí difícil, né? de a gente transitar, mas sabendo das normas e a questão do termo de responsabilidade do acompanhante que vocês trouxeram, eu acho que são ferramentas interessantes de serem comentadas, porque a gente está estimulando aqui outros pares, outras instituições a assumirem plenamente a questão da lei do acompanhante, da família nuclear, deve haver também uma maneira de que isso seja feito de uma forma segura, né? De uma forma coerente. Então, eu queria que vocês falassem também sobre isso, as ferramentas que vocês utilizam no cotidiano, tá? Você sabe que esse termo de responsabilidade, ele surgiu primeiro pela necessidade de a gente contabilizar mesmo, né? De gerar um indicador, mas teve uma situação que foi disparadora em relação a esse termo de responsabilidade, foi o uso das chupetas e mamadeiras. E a Comissão de Incentivo ao Aleitamento precisou provocar o colegiado gestor e dizer assim, como é que a gente pode dialogar, né, com uma normativa que é da instituição, que é contrária ao aleitamento, mas esse acompanhante, ele vem de fora, ele traz, ele orienta, e aí você orienta, ele vai lá e coloca escondido. Então, o termo de responsabilidade, ele veio com uma coisa assim, quando eu estou vindo para cá, eu estou sabendo que a orientação é que eu me comprometo, né? Então, quando você vai fazer uma atenção, né? Você diz assim, poxa, você se comprometeu com isso, então é a sua, você sabia, né? Nesse sentido. Então, é interessante. É porque, na verdade, as coisas não acontecem do dia para a noite, né? É toda uma adequação. E lá na Albert, hoje, inclusive, essa é garantido à mulher até ela completar os 10 dias de parto, que é o pós-parto imediato. Então, mesmo ela sendo de alta, o acompanhante fica até o pós-parto imediato, até os 10 dias de parto. Então, termo lá é um termo, né, de autorização do acompanhante, né, ele entre e essas orientações são feitas dentro das enfermarias, na sala de espera da emergência, a gente também já começa essa discussão do passo. Tão desconhecido, inclusive é engraçado até porque é um direito que às vezes eles colocam como e a gente tem que explicar, o acompanhante não é uma obrigação, o acompanhante é um direito. Então, a coisa já está chegando a esse nível e é bem interessante. Agora, é importante a gente lembrar que, assim, não vai acontecer no interior da maternidade nada muito diferente do que acontece na nossa vida fora dela, né? Então, infração de direitos, violência, né? Não é uma coisa característica de dentro da instituição de saúde, da unidade de saúde. É uma coisa que a gente vive na nossa vida pública, né? Coletiva. Então, por exemplo, não adianta a gente se iludir e achar que a gente vai proibir o uso do aparelho telefônico. A gente não vai, porque isso também não é real fora da unidade de saúde. Mas a gente pode orientar esse uso,
né? A gente pode pedir que não seja, que ao atender se retire da enfermaria, né? Que necessitando fazer um registro solicite a equipe, né? Então tudo isso é discutido na roda de conversa com os acompanhantes, por exemplo. Por que não usar a câmera fotográfica no interior? Porque a gente está numa enfermaria coletiva, tem o direito de uso de imagem, né? Então isso infringe o direito do outro. Então também não é uma proibição arbitrária. Ah, não pode usar porque não pode usar. Né? Tem também um outro direito envolvido que precisa ser preservado. E quando a gente esclarece e explica isso para eles se tornam efetivamente colaboradores, porque eles se veem protegidos. Ah, então eu também, vocês também estão me protegendo, né? Eu não faço. Vão ter aqueles que não vão seguir. Muitos né? problemas eles são gerados pela falta de comunicação. Há muita coisa informando, explicando. Eles acolhem bem, a maioria, a grande maioria. É importante assim que reconheçamos assim, que cada indivíduo que chega dentro de uma unidade de saúde, elas têm já o seu conhecimento pregresse, já tem um fator cultural intrínseco. E aí é uma coisa assim que eu podia até me perguntando. Muitas vezes, será que não é mais importante, em vez de você estar apagando fogo e resolvendo somente problemas, você não fazer diretamente um trabalho prevencionista de educação desses profissionais, desses usuários, acompanhantes que chegam dentro da unidade de serviço com realidades de vida distintas e que trazem consigo outras experiências e que acham que pode repetir aquele comportamento dentro da unidade de saúde. Então, muitas vezes, o trabalho prevencionista ele vai ter uma maior resolução e um maior poder do que uma própria prática de intervenção direcionada. Corretiva, né? Sim. E dentro dessa perspectiva, na prática, Renata, por exemplo, aqui na Tsila, hoje a gente tem cerca de 93% a 99% de cobertura, digamos assim, né? de presença de acompanhantes com as pacientes. E a minha pergunta é, será que a maioria desses acompanhantes teve oportunidade de participar, por exemplo, de um pré-natal anteriormente, de um curso de gestante, ou seja, são pessoas que vêm preparadas de fato? Porque se nós começarmos a impor, como você colocou, né, barreiras, por exemplo, às vezes alguns profissionais comentam na emergência, porque o acompanhante deveria ter um preparo prévio antes de adentrar. Então, se começamos a colocar tantas barreiras, nós vamos realmente dificultar. Então, dentro dessa colocação que eu faço, como sair desse dilema? Porque a porta está aberta, as pessoas têm o seu direito, é algo que a gente precisa acolher, mas acolher da melhor maneira possível. Alguma sugestão da vivência de vocês nesse preparo, esse diálogo de sala de espera, é impactante? O que é que vocês têm feito? O pré-natal é um recurso. O grupo de gestante é um recurso. Né? Eu acho que a primeira coisa é você ter outras portas. Mas, de verdade, a gente aprende na experiência. Não adianta você também achar que você vai ter uma prescrição de tudo que você vai fazer no momento do parto, né? Porque o momento do parto é um momento único. Então, esse trabalho de educação em saúde, ele é feito no momento, né? Então, por exemplo, como eu mostrei na imagem, né? Encorajar uma acompanhante de ensinar, ela tem condição de andar assim, leva ela no corredor, pode pedir para ela agachar, eu vou fazer aqui, você pode fazer com ela depois, né? Olha, ela está liberada, leva ela para tomar um banho, faz assim. É educação em saúde, é no momento. É no momento. É na oportunidade. É na oportunidade. Agora. Eu diria assim que seria mais amplo se fosse nos dois momentos. Sim. Desde o momento. Seria o ideal, mas a gente sabe que não é. A gente não tem essa cuidade, né, com a lei que o acompanhante desde o pré-natal, por diversos motivos. Falta de recurso financeiro para estar indo junto, para
tem o conhecimento da importância, né? Não sabe nem da lei do acompanhante, é um direito da mulher. São várias nuances e a gente vivencia muito isso, a gente trabalha muito essa questão na escola de vinculação. A gente faz na unidade, então a gente já faz esse preparo na vinculação, estimulando a presença do acompanhante, que vá para as consultas junto, mas esse acompanhamento nessa garantia. É realmente uma coisa mais de pronto atendimento. Quem está mais disponível naquela hora, quem tem mais condições. Eu acho assim que você chegou a um ponto que é bem interessante. A visita de vinculação, eu acho que é uma estratégia, um momento muito bom para que você já comece a apresentar aquela situação para a família. Por quê? Porque como elas são da área, que estão vinculadas àquela maternidade, eles têm a probabilidade de que no momento do parto, muito maior, que vá para passe por esse momento de parto dentro daqueles serviços. Então, você já consegue mostrar um pouco das normas daquela instituição para aquela família que está inserida naquela vinculação. Porque é diferente, por exemplo, as rotinas de Pérgola, do Alves, da Cecília e da maternidade também da Oliveira. Então, agora, são a gente tem uma experiência muito bem sucedida com a fisioterapia. O projeto Mãe Ativa, né, tem até... ficou em segundo lugar no prêmio de boas práticas. É uma inclusão efetiva, porque também tem uma coisa, às vezes tem a falta de recurso, tem a falta do tipo de trabalho que a nossa população tem, né? Então, muito trabalho sem vínculo empregatício, né? Então, assim, é difícil para eles participar. E é importante a gente considerar isso, porque senão fica parecendo assim, não vem porque não quer. Sim. Tem oportunidadezinha, não vem porque não quer. Não é bem isso. Mas, às vezes, quando eles vão também, se a gente vai para uma consulta de pré-natal, onde eu não tenho oportunidade de perguntar, né? Onde eu não tenho escuta, na próxima, eu não vou fazer esse esforço todo para estar lá. Ele não se sente acolhido. Exatamente. Então, a experiência que a gente tem com a fisioterapia é muito interessante, porque eles vão a próxima vez, porque eles participam efetivamente. Nesse projeto piloto que o Thiago comentou, que a gente teve a oportunidade de criar um fluxo de atendimento para o parceiro aqui no Critério, dos 20 casais que nós acompanhávamos, tá? Eram inclusive gestantes classificadas, entre aspas, como alto risco, não eram nem gestantes de risco habitual. E assim, esses parceiros eram extremamente aderentes. Tá? Eles vinham a todas as consultas, eles se sentiam escutados de fato, acolhidos, era oportunizada a testagem das infecções sexualmente transmissíveis. Nós conseguimos detectar 3 casos de portadores de sífilis que não haviam ainda contaminado suas esposas. Então, são oportunidades realmente que a gente tem de fazer uma saúde mais efetiva. A gente sabe a situação que a sífilis está hoje, né? No nosso estado e no Brasil todo, e quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a ação que o estado fez semana passada. É primoroso ver cada instituição, cada unidade mobilizada e se aproximando da comunidade, né, Renata, como você falou. Então, são ações que realmente precisam ser encantadas, né, e abraçadas. Você falando agora, eu lembrei que uma paciente recentemente chegou para mim. Porque você não fosse alguém com você, o seu parceiro, alguém da sua família. Ela chegou para mim, pode, Thiago? Eu disse, claro que pode. Deve. Esse momento é da família. Todo mundo está esperando por essa criança. Todo mundo tem ansiedade, quer escutar muito desse, né? Que é um momento que ela se emociona muito. Então, claro, deve trazer. Então, é algo que, por gostar muito de trabalhar também com saúde do homem, e com a minha parceria com o Carinho, que é algo que a gente está querendo reclamar aqui dentro. Agora nós estamos querendo reclamar com fluxos bem definidos, com proposta muito bem elaborada, para que esse homem também não fique solto dentro da rede. Né? Então, a gente tem que criar estratégias e políticas institucionais que tenhamos respaldo para isso, e que sejam verdadeiramente eficazes.
eficazes, né? O fluxo que a Albert criou para o acompanhante está primoroso. Eu acho que ele pode servir como um modelo para que outras instituições pensem seus fluxos internamente. Eu acho que a Priscila também deve. Tá muito bacana. Eu achei assim, muito interessante. Houveram algumas mudanças, não foi o inicial, mas foi onde a gente conseguiu chegar. O cuidado com a identificação é algo que a gente aqui, né, sempre comenta internamente da vulnerabilidade que tem de circulação de pessoas. São, né, pessoas estranhas ao serviço de alguma forma e tem que ter segurança. A gente tem hoje um problema mais definido horários para troca do acompanhante. E depois tem um período pela manhã e um período no fim da tarde até a noite. Foi estendido até as 20 horas, porque alguns acompanhantes. A gente tem outros fluxos. Não, porque existe a flexibilidade. Óbvio que tem casos que a gente tem que abrir mão, né? Fala assim, o acompanhante. E casos que necessitam também a gente precisa. Mas é importante você ter um controle disso. Você deve definir horários, porque a gente precisa organizar-se, né? Isso também é uma realidade nossa aqui na primeira. Existem esses horários para a troca de acompanhante, também como até mesmo com previsão para que essa lista de acompanhantes possa ser encaminhada para a nutrição para que seja garantido também o direito à nutrição. Porque a nutrição precisa ter um controle anterior para fazer até mesmo o pedido do alimento, a solicitação. Né? Então, infelizmente, nós temos que lidar com algumas situações que são burocráticas dentro da unidade de saúde e isso pode ser, de alguma maneira, pode ser utilizado como estratégia de barreira, né, para o acesso deles, mas que eu não entendo como... Vou trazer um último ponto para a gente poder dar o nosso fechamento. E, assim, Renata trouxe algo sobre humanização, né? Assim, preparo que nós temos que ter enquanto equipes para que esse processo de humanização se dê. E, assim, acho fundamental a compreensão e a empatia necessária de perceber que nós estamos ali numa relação que não é mais uma relação vertical, né? E sim uma relação horizontal. Você usou uma frase, André, você falou de protagonismo em relações de poder. Então, isso é muito forte, porque em saúde nós temos, historicamente, uma relação de poder muito verticalizada, o meu saber acima do seu. Então, nós estamos num momento, ao meu ver, muito salutar de reflexão, não só aqui, mas nas outras, que o outro, fazendo o exercício constante da empatia, né? Tem o momento dele ali, o protagonismo é daquela família. Claro que nós estamos tratando aqui de normativas, leis, direitos e deveres, mas ter imbuído dentro de si aquele respeito original, aquele cuidado, a gente falou, e trouxe propositalmente a palavra cuidado. Cuidado e inclusão. Né? Inclusão. Então, são palavras que pressupõem fundamentos básicos de humanização. Eu queria pedir a vocês, nesses momentos finais, uma mensagem de cada um, tá? Do André, e a gente poder dar o fechamento aqui nesse momento bacana de compartilhamento. Estou muito feliz. Obrigada. Como essa relação verticalizada é uma relação que, historicamente, é algo muito comum dentro do serviço de saúde, que o profissional, o enfermeiro, né, estava no patamar maior do que o próprio indivíduo que estava demandando uma necessidade de saúde ali naquele momento. Então, com o passar dos anos, essa tendência ela tem sido quebrada para que esse novo momento seja um momento transversal, em que haja uma troca de experiência entre ambas as partes, em que haja simpatia e troca de saberes. Porque, eu diria que cada momento de parto, cada conceito de pré-natal é uma troca de saber e uma troca de experiência de vida muito grande. Então, como eu falei anteriormente, desses princípios do cuidado, existe, por exemplo, princípios do cuidado como direito,
autenticidade, ou seja, deixar a mulher ser autêntica no seu processo. Ser autônoma no seu processo, né? Defesa da vida, que é o que é importante, que teve os objetivos do milênio por todo esse processo, e defender justamente a redução da mortalidade materna, a redução da mortalidade infantil, que foi de onde advinha justamente a rede segunda, né? Esse processo. O acolhimento e a alteridade, que é justamente essa empatia, essa relação de troca de saberes, de troca de experiências, de você conseguir se colocar no lugar do outro, entender que aquele momento, para aquele indivíduo, é um momento muito importante, muito rico. E nós, profissionais, precisamos quebrar um pouco essa frieza, esse nosso tecnicismo, que é tão enraizado, né, na nossa formação, muitas vezes, em que você, de tanto fazer aquele procedimento, de tanto estar fazendo sempre, resolvendo sempre aquelas demandas, você começa a tratar o outro muito de forma automatizada. Então, a mensagem que eu deixo é justamente isso. Primeiro, nós temos que ter curiosidade para tentar mudar a realidade. Então, vamos ser curiosos para entender por que aquela situação não se conseguiu resolver dentro da nossa unidade, dentro da nossa instituição, e começar a pensar como eu, enquanto profissional, posso mudar essa realidade. O verdadeiro trabalho de formiguinha. Então, é isso que tem nos levado hoje a Clemédia Oliveira passar por grandes processos. A vontade de querer, a vontade de tornar um cenário diferente, em que essas mulheres sejam protagonistas da sua própria situação. E, novamente, né, vale a pena. Vale a pena porque você entra no de orientações, aquela casa, aquela família base dentro da unidade, aquele precoce que vai ter, né, uma total falta de apoio, até falta de cuidado. Então, esse breve momento na intenso, ele tem que ser intenso, porque a gente precisa criar, dar um empoderamento àquela mulher. Minha mensagem tem um poeta brasileiro que fala que a vida é a arte de um encontro. Né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, que a gente tenha clareza de que o nosso objeto de estudo, o nosso objeto de intervenção não é um objeto, é um sujeito histórico. Então, a gente lida com histórias de vida. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com grandes tecnologias. A gente talvez não tenha ali no nosso momento da nossa assistência poder ainda de modificar a nossa estrutura, de modificar a valorização do nosso próprio trabalho, né? De modificar, às vezes, a relação entre a própria equipe. Mas a gente tem o poder, sim, né? De compreender e de dar uma informação, né? De tocar, de favorecer esse cuidado, incluir esse acompanhante no cuidado. Então, a mensagem que eu deixo é isso, de que a gente perceba que as pequenas ações, né, que estão à nossa disposição e que dependem de nós, podem impactar e provocar uma grande diferença na história de vida dessas pessoas que se encontram. Diante desse processo, eu deixo o convite a vocês que não são, né, por essa troca de informação, esse intercâmbio, troca de experiência, para que justamente nós possamos caminhar com mais celeridade mesmo. Né? Muito obrigada. E saibamos realmente valorizar desde os pequenos encontros do cotidiano com nossos aos grandes encontros, né, como esses aqui. Muito obrigada mesmo, tá? De coração. Obrigada a todos. Vamos encerrar agora essa sessão. Um abraço a todos que permaneceram online até o final.